Obrigado, Matheus. Boa noite a todos. Essa é a nossa sexta reunião do... Ih, tá tendo retorno. Pronto, foi. Boa noite a todos. Essa é a sexta reunião do curso de Introdução à Constituição de 1988. Antes de começar essa reunião, da gente começar a nossa discussão propriamente dita, eu gostaria de fazer um agradecimento público ao Matheus, ao Augusto, pela ajuda nesse curso. Sem eles, eu não teria conseguido produzir esse curso, fazer o que eu me comprometi. Então, eu queria aqui agradecer a eles, sinceramente, pela ajuda e pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil, enfim, tá todo mundo vivendo uma vida bem difícil com essa coisa da quarentena, né? Não tá sendo fácil, tá sendo bem enrolado. E eles se dispuseram, me ajudaram, enfim. Foram super disponíveis. Aproveito também para aqui em público, né, para dar os parabéns ao Augusto, que fez aniversário no dia 5. Desejar muita saúde e felicidade para ele. Espero que esse ano seja um ano de muitas realizações e sucesso para o Augusto. Bom, e por fim, queria agradecer a todos vocês que tiveram coragem de se inscrever nesse curso, de, enfim, vir às aulas, participar das discussões, eventualmente ler os textos, pensar comigo, né? A gente fez um exercício aqui daquilo que a Hannah Arendt chama de pensar sem corrimão. Então, eu queria agradecer muito a vocês. Para mim, isso foi uma experiência muito engrandecedora, foi muito legal, assim. Eu gostei muito de fazer esse curso, preparar as aulas, foi um enorme prazer, pensar no que eu iria falar com vocês, como eu ia fazer os recortes, como é que eu ia organizar essa metodologia de perguntas, enfim. Foi um aprendizado gigantesco, assim. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Eu tenho certeza que eu aprendi muito mais nesse curso do que, eventualmente, eu tive a oportunidade de ensinar, né? Então, muito obrigado, gente. Bom, a aula de hoje, reunião de hoje, enfim, como a gente quiser chamar, vai ter como foco o menos estudado dos três poderes, o menos examinado dos três poderes, que é o poder legislativo. Com frequência, a gente tende a olhar o poder legislativo como um poder menos valioso, menos privilegiado, é um poder que é mais demonizado do ponto de vista político, do ponto de vista social. As pessoas tratam muito mal o poder legislativo, pensam muito mal do poder legislativo. E o ethos da aula de hoje, que foi deixada para ser a última justamente por isso, é reforçar a ideia da importância do funcionamento do legislativo e é central na manutenção da democracia. Então, a gente vai tentar lançar uma nova luz assim, sobre essa questão do poder legislativo. Para aqueles que fazem direito, talvez já tenham tido a percepção que é o poder realmente que é menos estudado, que os manuais mesmo dedicam menos tempo em pensar. Em qualquer manual de direito constitucional desses mais padrões, o capítulo dedicado a ações constitucionais é muito mais amplo do que o capítulo dedicado ao poder legislativo, que é um poder inteiro, né? Então, a ideia da reunião de hoje é a gente valorizar um pouco isso, tentar entender um pouco melhor o papel que o legislativo tem na manutenção da democracia e na ressignificação, sobretudo, dos sentidos da Constituição. O legislativo talvez seja um dos mais importantes agentes de significação constitucional. Então, acho que o ethos da aula de hoje é esse. E aí, para isso, nós vamos tentar responder, basicamente, 5 perguntas, como sempre, né? Essa lógica das perguntas. A primeira é: o que é o poder legislativo? Isso é muito importante, tentar entender do que a gente está falando quando nós falamos em poder legislativo. A segunda é: qual o papel do poder legislativo na ressignificação da Constituição? Então, que papel o legislativo exerce em dar novos sentidos ao texto constitucional? A terceira pergunta é: quais são os tipos de leis? Que tipos de leis existem? Quais são as leis produzidas pelo poder legislativo? A quarta:
como as leis são aprovadas, qual é o processo de aprovação das leis. Por fim, a quinta é uma questão que geralmente gera alguma perplexidade nas pessoas, que é uma questão que está imbrincada no debate público, no debate social, nos jornais, enfim, que é: o que são as imunidades parlamentares? Do que eu estou falando quando eu falo de foro por prerrogativa de função? O que os parlamentares podem fazer sem serem criminalizados, que as outras pessoas não podem? Enfim, a ideia é essa. É isso que a gente vai discutir na reunião de hoje. Para começar essa reunião, para começar essa aula, eu vou sugerir que a gente leia aqui, que eu vou ler para vocês, em voz alta, mais uma vez um trecho do discurso de promulgação da Constituição de 1988, feito pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. Então, eu vou ler um trecho para vocês, um pequeno trecho, um parágrafo, que vai dar um pouco a dimensão do tipo de discussão que a gente vai travar hoje, tá? Diz o seguinte, o Ulisses Guimarães: democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos, e não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os favorecimentos e os privilégios. Se a democracia é o governo da lei, não só elaborá-la, mas também para cumpri-la, são o governo e o legislativo. O legislativo brasileiro, nesse trecho prestem atenção, o legislativo brasileiro investiu-se das competências dos parlamentos contemporâneos. É axiomático que muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só. O governo associativo e gregário é mais apto que o solitário. Eis o outro imperativo de governabilidade: a coparticipação e a corresponsabilidade. Cabe a indagação: instituiu-se no Brasil o tricameralismo ou fortaleceu-se o unicameralismo, com as numerosas e fundamentais atribuições cometidas ao Congresso Nacional? A resposta virá pela boca do tempo. Faço votos para que essa regência trina prove bem. Alguém ligou o áudio aí, gente? Foi o Márcio, desliga aí, por favor, querido. Não, pessoal, já estou indo. Sem problema. Obrigado, Márcio. Pessoal. Voltou. Aí, Foi. Faço votos para que essa regência trina prove bem. Nós, os legisladores, ampliamos nossos deveres. Teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência, a inépcia. E aí a Assembleia Nacional Constituinte bate palmas. Esse trecho que eu li para vocês mostra uma coisa muito interessante. Ao promulgar a Constituição, o Ulisses Guimarães está tentando justificar uma coisa que é central para a Constituição de 88, pelo menos na visão dele, que é o fortalecimento do poder legislativo. E ele justifica isso dizendo que o governo da lei é melhor do que o governo do príncipe. Ele fala também que o governo associativo e gregário é mais apto que o solitário. E aí vocês imaginem, o que é o governo associativo e gregário? É o governo do parlamento, com vários parlamentares discutindo. E o que é o governo solitário? É o governo do presidente, aquela figura única, né? E aí ele fala o seguinte, que ele está tentando se defender. Há pessoas acusando que o legislativo vai ser o único poder, o poder central. E não, o legislativo está muito poderoso, mas todos os poderes serão importantes. Só o tempo vai revelar isso. 30 anos depois disso, 32 anos depois, agora dia 5 de outubro, talvez o poder legislativo não goze dessa acusação de ser tão poderoso. Durante muito tempo, a gente se acostumou a pensar no poder legislativo como um poder fraco, quando, na verdade, ele é um poder poderosíssimo. A Constituição atribuiu a ele várias funções centrais e ele precisa ser entendido dessa maneira. Ele talvez seja um dos principais, o principal agente, talvez, de concretização da Constituição em matéria de políticas públicas, desenvolvimento mais sistemático e expansivo daquilo que a Constituição promete. Então, o que vai regular, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o que é? Uma lei. É uma lei que vai organizar isso. E uma lei é o trabalho do poder legislativo. Então, eu queria que vocês ficassem com essa ideia na cabeça.
A Constituição já começa com Ulisses Guimarães falando, o legislativo está muito poderoso, mas todos os poderes vão ter papel aqui. E aí isso, na verdade, se perdeu no tempo, essa ideia de que o legislativo é poderoso. E é importante entender também, na linha de tudo aquilo que nós vimos nas reuniões anteriores, que esse fortalecimento, ou pelo menos presumido fortalecimento do poder legislativo, está muito relacionado com o trauma da ditadura, né? Aonde é que estavam os presidentes ditadores? Eu já falei pelo nome, né? No poder executivo. Então é natural que o legislativo, no momento de saída de uma ditadura do executivo, queira criar um sistema de fortalecimento dele próprio, né? Bom, o que é o poder legislativo? O que eu estou falando quando eu falo poder legislativo? E aí, gente, novamente, é um problema muito grande em definir conceitos que articulam e significam os poderes, né? A gente viu isso em todas as reuniões. Principalmente porque a literatura presume dar de barato essas coisas, já presume que a pessoa intui o que é. Então, novamente, aqui eu vou propor um conceito provisório que eu acho que reúne em si as principais características do poder legislativo, os principais elementos que significam o poder legislativo e sua atividade. Mas não é a única definição possível, não sei se é a melhor definição possível, mas é aquela que eu vou adotar, que eu criei, que eu desenvolvi para a aula de hoje, para a gente ter uma visão provisória, ao menos para a gente saber do que a gente está falando quando falamos em poder legislativo. Bom, qual é a definição? O legislativo é o ramo do poder composto principalmente por agentes eleitos pelo voto. Então, o legislativo é o ramo do poder composto principalmente por agentes eleitos pelo voto, responsável por produzir leis e fiscalizar a atuação dos outros poderes. Responsável por produzir leis e fiscalizar a atuação dos outros poderes. Em qualquer sistema de governo, ele é o fiel da balança para a manutenção do poder executivo. Então, em qualquer sistema de governo, o poder legislativo é o fiel da balança para a manutenção do poder executivo. E aí eu vou seguir aquela minha metodologia de todas as reuniões, de explicando o que eu quero dizer com cada uma dessas frases, né? Primeiro, composto principalmente pelo voto, por agentes eleitos pelo voto. E aí, nesse ponto, é interessante comparar o legislativo com os demais poderes. No caso do judiciário é muito fácil. Todos os juízes não são eleitos. Então, os juízes entram no cargo por concurso público ou por um processo de nomeação a partir de uma lista tríplice, né? Então, a gente tem esses dois modelos de entrada no Poder Judiciário, o modelo de nomeação e o modelo de concurso. Juízes não são, no Brasil, não há juízes. Então, esse é o primeiro ponto. Então, comparando, fica fácil entender por que é um órgão, por que isso tem que ser marcado, de ser um órgão, um poder, na verdade, composto principalmente por agentes eleitos pelo voto. Agora, em comparação ao executivo, talvez isso gere alguma dúvida, afinal, o presidente é eleito pelo voto, os governadores de estados são eleitos pelo voto e os prefeitos são eleitos pelo voto. Mas vejam bem, a gente viu isso na aula de poder executivo. O poder executivo é muito mais complexo, envolve muito mais gente do que o chefe do executivo. Então você tem toda uma burocracia que é composta por pessoas nomeadas por confiança e por pessoas concursadas, essa famosa burocracia. E o chefe do executivo é alguém que controla isso, mas ele é um só. Ele é uma única figura nisso. Todo o resto não é eleito pelo voto. Então, claro, o chefe do executivo também é legitimado pelo batismo das urnas. Mas esse batismo das urnas se resume ao chefe do executivo. E a gente viu também nas reuniões anteriores que talvez o centro da vida do Poder Executivo passe igualmente por essa burocracia de agentes não eleitos. É isso que vai dar o sentimento de cidadania ou não às pessoas comuns. Vocês lembram disso? E no caso do Legislativo? O Legislativo
tem como centro da sua vida, o coração pulsante do poder legislativo, é justamente o parlamento. E, numa democracia, todos os membros do parlamento podem remeter sua legitimidade e a sua presença no plenário do parlamento, no espaço do parlamento, ao voto. Então, os grandes protagonistas do poder legislativo são eleitos pelo voto. Isso permite que a gente pense em diversas coisas, né? Primeiro, por ser um poder tão mergulhado e envolvido na política, o poder legislativo é o poder que talvez esteja mais sujeito a capturas por agendas privadas. Então, é um poder que está sujeito à captura de grandes agentes econômicos, de grandes agentes políticos que não necessariamente estão no parlamento. Isso é uma dimensão, é um poder que está mais sujeito à captura, né? Os seus membros precisam de... Hoje não mais, mas antigamente havia a questão do financiamento de campanha, privado, então os membros precisavam dialogar com empresas, enfim. Mas isso transcende só o financiamento privado de campanha. Então, um poder que está sujeito à captura por interesses privados com mais frequência. Por outro lado, no que é virtuoso, é o poder que está mais sujo, entre aspas, de povo. É o principal representante do povo. Os debates que estão ali, em alguma medida, representam. São um retrato da disputa social, da disputa coletiva, do que está fora do parlamento. Por isso, talvez a gente possa dizer que o legislativo seja o principal retrato das contradições e incongruências do modelo social brasileiro. Até naquilo que o legislativo é distorcido. Então, o fato do legislativo ter distorções com relação a quem é eleito, o poder do dinheiro na eleição, tudo isso é um retrato da sociedade brasileira. O legislativo é uma foto, pelo menos de algum momento da sociedade brasileira. E isso é muito importante. Por isso eu fiz questão de pontuar que é composto principalmente por agentes eleitos pelo voto. Ele é o grande poder onde estão centradas as discussões políticas, as contradições. Além disso, se a gente pensa no executivo, o chefe do executivo é um só. Alguém ganhou a disputa. Então, claro, ele vai ter que negociar, ele vai montar o ministério, ele vai ter que ter ministros que se divergem entre si. Mas existe alguém ali que pode dar a diretriz final. No caso do legislativo, não. O legislativo ele é permeado pelo conflito, pela incongruência, pela disputa. Ele é politicamente conflituoso, por excelência. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, ele é responsável por produzir leis. Talvez seja essa a principal função que a gente pensa quando pensa no legislativo, né? Ele inova no ordenamento jurídico. A partir dos paradigmas impostos pela Constituição. Então, a partir daquilo que a Constituição determina, o legislativo produz novas normas. E aí isso é muito importante. Eu acabei de dar o exemplo, há pouco tempo atrás, do SUS. A Constituição diz que vai haver um sistema único de saúde, mas quem regulamenta isso, quem diz como isso vai funcionar, é o Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, ele é o poder que vai criar todas as engrenagens, sobretudo do ponto de vista daquilo que é uma promessa na Constituição, para que as promessas se concretizem. Por mais que o Executivo seja fundamental na concretização disso, são as leis que vão dar o pano geral. Sem lei, não há SUS. Sem lei, não há carreira dos docentes do ensino superior, no nível federal. E, portanto, não há universidade. Então, as leis, elas são centrais para dar corpo àquilo que a Constituição promete. Terceira característica que eu atribuí, é responsável por produzir as leis e por fiscalizar a atuação dos outros poderes. E aí, geralmente, essa segunda função é muito deixada de lado, né? As pessoas não pensam nisso, mas essa é uma função central para o Poder Legislativo. E talvez seja a primeira função a ter dado as caras na formação desse poder histórica, né?
Então, essa função tem a ver com avaliar e fiscalizar aquilo que os outros poderes estão fazendo, né? Pensem no caso de algo que a gente escuta muito, que talvez fosse interessante falar na reunião de hoje, mas não vai dar tempo, que são as comissões parlamentares de inquérito, né? As famosas CPIs, que vão investigar alguma forma, algum tipo de suspeita sobre o ilícito nas atividades do executivo, por exemplo. Então, você faz uma CPI para ver CPI das fake news, para saber se o executivo está utilizando uma máquina para produzir efeitos ou não, uma máquina de produzir notícias. Isso tem a ver com a capacidade fiscalizatória do poder legislativo, com essa função de ver se os outros poderes estão atuando de acordo com a lei. Um outro exemplo, eu sempre lembro disso. Quando eu fiz meu primeiro concurso público, eu fui aprovado e tal. E aí depois, essas coisas que a gente faz, sobretudo se você é leonino, procurei meu nome no Google e vi que tinha um julgado do Tribunal de Contas da União com meu nome. Falei, nossa senhora, o que é isso? Aí eu fui ver. Era o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Legislativo nessa tarefa de fiscalizar os outros poderes, que era um acórdão do TCU que aprovava, dizia que não tinha nenhuma irregularidade, porque é uma prática. Você envia todos os atos que foram produzidos pelo Poder Executivo ao Legislativo, na figura do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas aprova esses atos. Pensem naquela discussão que teve quando houve o impeachment da presidenta Dilma, da aprovação ou não das contas da presidenta pelo TCU. Então, o Tribunal de Contas, que é esse órgão auxiliar do Legislativo, que é parte do Poder Legislativo, na estrutura tradicional dos poderes, da separação de poderes, ajuda o Legislativo a fiscalizar aquilo que está sendo feito nos outros espaços. E essa é uma função central, né? Por fim, a última característica que eu coloco é a que diz que em qualquer sistema de governo, ele é o fiel da balança para a manutenção do poder executivo. Então, vamos pensar, sistema de governo é aquela forma de relação entre o executivo e o legislativo. Eu falei sobre parlamentarismo e sobre presidencialismo com vocês. E vamos pensar, no caso do parlamentarismo é fácil visualizar isso. Porque o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, ele é eleito pelo parlamento, e a partir do momento que o parlamento já não confia nele e dá um voto de desconfiança, ele é afastado. Então, ele é o fiel da balança. O chefe do executivo, o chefe do governo só continua naquela posição, o primeiro-ministro só continua naquela posição se ele tiver apoio do parlamento. No presidencialismo é diferente? Não. Curiosamente, não. Apesar do ponto de vista legal, o presidente não dever seu mandato ao parlamento, o mandato do presidente está relacionado com uma eleição direta, o presidente geralmente é o político com o maior número de votos no país. Apesar disso, se o presidente é fraco, corre muitas chances de sofrer um processo de impeachment. A gente já viu isso 2 vezes no Brasil. Presidentes que se enfraqueceram na vida parlamentar, na vida partidária, e perderam o mandato. É o caso do Collor e o caso da Dilma. E para muitos analistas políticos, hoje a mudança de postura do presidente atual tem a ver com uma tentativa de evitar o impeachment. Então, tentar negociar mais, se relacionar com os partidos, enfim. Então, o legislativo, em qualquer sistema de governo democrático, ele é o fiel da balança. E aí tem uma coisa muito interessante que uma autora chamada Gretchen Helm fala, vou escrever o nome aqui. Ela diz o seguinte: quanto mais poderoso legalmente, constitucionalmente é o presidente, e maior é a fraqueza dele no cenário parlamentar, maior é a chance dele ser empichado, dele ser apeado, dele ser retirado do cargo. Por que isso, gente? Porque se o presidente é muito poderoso, mas ele é fraco do ponto de vista legal, mas ele é fraco do ponto de vista político, ele é uma ameaça para o parlamento. Ele pode usar seus poderes legais para coagir o parlamento, para amarrar o parlamento, para fazer o parlamento não ter liberdade. Então, a primeira coisa que o parlamento faz diante de um presidente que é legalmente muito poderoso, mas politicamente muito fraco, é produzir um processo de impeachment. Então, vejam só.
Todo mundo pensa na figura do presidente como aquele sujeito super poderoso, que é o líder plebiscitário. Mas em uma democracia, sobretudo os exemplos latino-americanos comprovam isso, em uma democracia, se o presidente, por mais poderoso que ele seja, perca o seu escudo parlamentar, perca uma minoria mínima para segurar um processo de impeachment, ele vai cair. E essa probabilidade de cair é proporcional ao poder legal que ele tem. Então, se a Constituição dá muito poder ao presidente e ele é muito fraco politicamente, pode contar que ele está correndo sérios riscos de perder o cargo. Então, tanto no parlamentarismo, por causa da natureza do parlamentarismo, do voto de desconfiança, da nomeação do primeiro-ministro pelo parlamento, quanto no presidencialismo, o legislativo é o fiel da balança para a manutenção de quem está comandando o executivo. Sem apoio do legislativo, ninguém governa. E isso, gente, é um certo artifício da democracia, porque lembrem-se, eu descrevi como o legislativo como o poder mais plural, aquele que é mais representativo da sociedade, aquele que encarna as contradições sociais. O presidente, por sua vez, por ser uma figura única e o político com o maior número de votos, ele tem uma natureza que tende ao plebiscitário. E aí, justamente por isso, as democracias criam essa estrutura pela qual o plebiscitário tem que prestar reverência ao plural, ao coletivo, né? Isso é um instrumento muito importante para evitar a autocratização dos países. Quanto mais plural é um parlamento, quanto maior é a disputa, menor é a chance, eu posso falar isso com alguma segurança, de que haja uma ruptura, claro que essa é uma variável, né, do sistema democrático. Então, recapitulando, o legislativo é o ramo do poder composto principalmente por agentes eleitos, responsável por produzir leis, por fiscalizar a atuação dos outros poderes, e em qualquer sistema de governo, ele é o fiel da balança para a manutenção do poder executivo. Alguma dúvida? Se vocês têm dúvida, escrevam. Não sei se eu estou falando rápido, vocês estão me acompanhando, está tudo certo? Então era isso que eu queria falar sobre o conceito de poder legislativo. Reforçar com vocês como o poder legislativo ele é central, ele é o coração da vida democrática, né? E ele é muito importante na vida constitucional. Na vida constitucional e na vida democrática, que no nosso caso se sobrepõem. Antes de seguir para a segunda pergunta, eu queria fazer um breve glossário com vocês de algumas palavras, um dicionáriozinho de algumas palavras que se utilizam para falar do poder legislativo, né? Alguns termos que podem ser úteis para a gente entender a reunião de hoje e para a vida de vocês. São termos um pouco técnicos e que às vezes geram dúvida, né? O primeiro deles é o conceito de legislativo bicameral. Então, legislativo bicameral. O que isso quer dizer? O que eu estou falando quando eu falo em legislativo bicameral? No caso brasileiro, o legislativo ele é operado por aquilo que a gente chama de Congresso Nacional, que tem duas câmaras. Tem dois espaços de poder. É composto pelas chamadas duas casas, né? A Câmara dos Deputados, de um lado, e o Senado Federal do outro. Tá? Tem lá, vocês já devem ter visto o Congresso Nacional, tem um pratinho que é para cima e um pratinho que é para baixo. Alguém aí sabe qual é o pratinho para cima e qual é o pratinho para baixo? Vão vendo aí, depois a gente fala. Bom, então tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados geralmente é associada com a vontade popular, né? Com o povo em geral, com a vontade do povo. Então, ela é mais proporcional, né? Os estados eles têm limites máximos e mínimos de deputados.
Então, é um órgão de representação do povo, é o órgão mais popular que tem a Câmara dos Deputados. O Senado Federal, por sua vez, é um órgão de representação da federação. Então, todos os estados têm a mesma quantidade de senadores, 3. O Acre e São Paulo, que são estados que têm uma divergência populacional enorme, têm o mesmo número de senadores. Porque a função do Senado Federal é representar não só o povo, porque todos eles são órgãos representativos do povo, mas, sobretudo, a vontade da federação. Então, por exemplo, por mais que a concentração populacional seja intensa no Sudeste, existe mais representação no Nordeste de senadores do que no Sudeste, porque, salvo engano, acho que só se eu estiver muito doido que não, existem mais estados no Nordeste do que no Sudeste, apesar da população ser maior no Sudeste. Isso eu também não estou muito doido, porque eu fiz geografia na escola há muitos anos, né? Então, a função do Senado é representar a vontade da federação. E aí, por isso, como vocês falaram, a Câmara dos Deputados é o pratinho que está aberto, né? Está aberto aos insumos populares, às demandas populares, é aquele que abre seu coração àquilo que o povo deseja. E o Senado Federal é o pratinho que está para baixo, que está fechado, né? Que é o órgão que é feito para refrear as paixões, para controlar esse impulso popular, né? Essa é um pouco a ideia das duas câmaras. Isso foi inventado, sobretudo, claro que isso é uma tradição muito antiga que remonta à Inglaterra, né? Isso foi articulado dessa maneira na Revolução Americana e foi inventado um pouco para refrear as paixões políticas, você ter duas câmaras. A segunda expressão importante é legislatura. O que eu estou falando quando eu falo legislatura? Expressão esquisita, né? Feia. Legislatura é o período de 4 anos coincidente com o mandato dos deputados federais. Então, é o prazo de trabalho do Congresso Nacional, daquele Congresso. Então, hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma legislatura que foi eleita em 2018 e assumiu em 2019 e que acaba em 2022, né? Então, a gente tem essa legislatura, esse período de 4 anos. Então, você pode, por exemplo, fazer uma análise, a legislatura tal foi muito conservadora, foi muito progressista, que é esse período que coincide com a eleição dos deputados, que é um mandato de 4 anos. Os senadores têm mandato de 8 anos, então os senadores têm um mandato que é correspondente a 2 legislaturas, né? Terceira expressão, sessões legislativas. O que são as sessões legislativas? É aquele período do ano no qual o Congresso está trabalhando. Então, as sessões legislativas, elas são divididas em 2 períodos. Um período que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e outro de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, é aquele prazo que o parlamento está operando, está funcionando. E durante esse período que ele não está funcionando é que a gente chama de recesso parlamentar. É quando os parlamentares estão de férias, estão por aí. Por fim, a última coisa, o último feito desse meu glossário é o conceito de quórum, tá? Quórum. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, mas é uma palavra esquisita também, né? O que é quórum? Quórum é o número de votos necessários para aprovar uma determinada medida, tá? Então, quantos votos você precisa para aprovar aquilo? Quantos votos são necessários para aprovar aquilo que está sendo discutido? Isso é central para a vida do parlamento, porque o parlamento ele delibera coletivamente. Então, é preciso saber quantas pessoas precisam ser a favor de uma medida para que ela seja aprovada ou não, né? E aí eu vou falar de 2 quórums principais, que são talvez os mais enrolados. O primeiro é o quórum de maioria simples. E aí o que é o quórum de maioria simples? É o quórum da maioria dos presentes naquela deliberação, tá? Então vamos imaginar a seguinte hipótese: nós somos um parlamento.
Nessa turma, em tese, nós temos 90 inscritos, tá? 90 inscritos nessa disciplina, nessa reunião, nesse curso, enfim. E hoje estão presentes 60 para discutir um tema. Então a gente tem 90 no total, mas só 60 vieram deliberar. O quórum de maioria simples é o quórum da maioria dos presentes, desses 60. Então, nesse nosso exemplo, nessa nossa hipótese, o quórum de maioria simples é de 31 pessoas para aprovar qualquer medida. Então, como eu falei, o quórum de maioria simples é o quórum dos presentes. Esse é o quórum padrão para aprovação de qualquer coisa no Congresso Nacional. Se a Constituição não falar o contrário, esse é o quórum. Se a Constituição não falar nada diferente, o quórum é esse. De maioria simples, maioria dos presentes. Claro que aí também tem uma outra discussão, que é o quórum de instalação. Quantos precisam estar presentes para você instalar a reunião? Mas isso é muito sofisticado, não vamos entrar nisso. O que interessa é esse conceito de quórum de maioria simples, que é a maioria dos presentes. O outro conceito é o quórum de maioria absoluta, tá? Que é a maioria dos membros do órgão, independente do número de presentes. Então, é o quórum da maioria dos membros do órgão, independente do número de presentes. Então, vamos pensar na hipótese que eu usei aqui, dessa turma. A gente tem 90 inscritos. 60 vieram à reunião, tá? Como o quórum de maioria absoluta diz que é a maioria do total de membros do colegiado, independente de quem veio à reunião, de quanto vai ser o quórum de maioria absoluta? 46. Porque é a maioria do total de membros desse colegiado. Então, ainda que 60 venham e sejam suficientes para começar a deliberação, a gente precisa ter 46 votos. 46? Não, desculpa, viajei na maionese, gente. Não viajei não, tá certo. A gente precisa ter 46 votos para aprovar essa medida, porque a maioria dos membros do colegiado, independente de quantos estejam presentes. Esse é um quórum especial, ele é utilizado, por exemplo, para aquilo que a gente vai ver mais adiante, que são as leis complementares. Então, esse é um quórum importante. Então, maioria simples, maioria dos presentes, maioria absoluta, maioria dos membros do colegiado, independente de quantos estejam presentes na reunião. Se 46 vieram, isso é suficiente para instalar o quórum, para começar a aula, a gente precisa que esses 46 votem a favor daquela medida, para ela ser aprovada. Gente, tem dúvidas? Porque eu acho que essa primeira parte talvez seja menos polêmica, né? Agora que eu vou entrar na parte mais polêmica. Eu não sei se vale a pena avançar para o próximo ponto, a gente fala mais 10 minutinhos, 15 minutinhos, e aí abre para as perguntas. O que vocês acham? Vocês têm perguntas? Querem perguntar alguma coisa nesse momento? Bom, eu vou seguir, porque eu acho que realmente essa primeira parte é menos profunda, né? Não exige, quer dizer, a parte da conceituação envolve alguma reflexão, mas também não é nada do outro mundo. Mas se vocês tiverem dúvidas, perguntem, porque, enfim, as dúvidas, elas são o coração pulsante dessa reunião. Bem, segunda pergunta da reunião de hoje, talvez seja a principal pergunta que eu queira fazer, é a seguinte: qual o papel do Poder Legislativo na ressignificação da Constituição? Que papel ele exerce? Qual o papel exercido pelo Poder Legislativo na ressignificação do texto constitucional? Ele tem algum papel? Esse papel é importante, não é? Qual é o papel exercido por ele? Como eu falei para vocês, tradicionalmente, o Poder Legislativo é um poder menos estudado, menos privilegiado, menos refletido, que gera menos paixões, né? Geralmente existe um certo preconceito
dos juristas e dos estudiosos do direito com o poder legislativo. Geralmente o jurista ele pensa que bom mesmo é o judiciário, né? O legislativo é uma coisa meio corrupta, meio mal ajambrada. Então, uma questão que às vezes fica carente de reflexão é justamente essa. Que papel o legislativo exerce em ressignificar a Constituição? Que papel ele exerce nesse campo de batalha que a gente desenhou em todas as reuniões aqui, que é o campo de batalha político, das disputas sobre o significado da Constituição? Qual é o papel? O que ele faz? E aí, aqui eu vou recuperar uma teoria, que é a teoria das superleis. É produzida por dois autores, um chamado Scred e outro chamado Farragon. Escrevi o nome aí no chat. Que vão discutir como o direito constitucional norte-americano passou por um processo de transformação no qual as leis ganharam muita relevância. E aí algum tempo eu estudo essa teoria, né? E eu vou pegá-la e vou tentar adaptá-la para pensar o caso brasileiro. Então a gente vai estar aqui pensando juntos, tá? Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto para a gente entender essa teoria das superleis e do papel das leis na ressignificação da Constituição? Primeiro ponto é a gente entender qual é a visão tradicional do direito constitucional. Como é que o direito constitucional enxerga a relação entre legislativo e Constituição? Qual é a visão que se tem disso? Como é que o direito constitucional trabalha com isso? Então, a visão tradicional do direito constitucional ela pode ser pensada em três partes, em três elementos constitutivos, né? O primeiro deles é o que a gente pode chamar de uma visão documentária. O que é a visão documentária? É a ideia de que a Constituição é aquele código, aquele textinho que a gente lê. A Constituição de 88 é só aquilo. Então, tudo que envolve a Constituição envolve ou o texto dela, original, ou as emendas que foram feitas a ela. O resto não tem natureza constitucional. Essa é uma visão muito predominante. Quando as pessoas pensam em Constituição, imediatamente elas pensam no Código Constituição, né? Então, esse é um primeiro ponto. Só que a gente discutiu isso em todas as reuniões, como essa visão é meio furada, porque a Constituição ela é objeto de intensas disputas interpretativas, né? E um dos elementos centrais para interpretar a Constituição são justamente as leis. As leis são um elemento central. Então, não dá para a gente confundir a Constituição com aquele código, porque aquele código depende de interpretações, depende de disputas. E as leis são um instrumento para isso. Então, esse é um primeiro problema dessa visão tradicional, que acha que a Constituição é só aquele código com as suas emendas. Essa visão ela ignora o papel que as leis têm, as leis que não são emendas constitucionais, as leis comuns, em dar direção à Constituição. Se sumissem todas as leis e ficasse só a Constituição, a gente não conseguiria fazer nada. As leis, elas calibram isso. Então, por exemplo, vamos pensar no direito à liberdade. Os limites do direito à liberdade, eles são muitos pela lei. Basta a gente pensar, sei lá, liberdade e autonomia. A lei que criminaliza o consumo de drogas é uma lei que dá um sentido à autonomia do indivíduo, à sua dignidade e à sua liberdade. O Código Penal, quando ele cria os crimes lá contra a propriedade, ele também cria os limites legais e os contornos legais do direito à propriedade. Então, as leis elas são centrais para dizer como é que os direitos vão funcionar, como é que as instituições vão funcionar, como é que as políticas públicas vão ser desenvolvidas para entregar as promessas da Constituição. Confundir a Constituição só com aquele código é muito perigoso, é muito falho. Então, esse é o primeiro elemento da visão tradicional. O segundo elemento é aquilo que a gente também conversou muito nessas reuniões, que é o chamado juriscentrismo. Que é aquela ideia de que as cortes são os articuladores centrais da Constituição, são os principais intérpretes da Constituição. E é por via delas que a Constituição vai se ressignificar.
Então, quem interpreta a Constituição para a visão tradicional são os tribunais, são as cortes, são os juízes, né? E, novamente, essa é uma visão muito falha, porque o papel dos juízes, a gente também viu isso lá na definição do Poder Judiciário, é muito reativo, eles respondem às ações ou omissões dos demais poderes. Quem realmente vai dar vida à Constituição na disputa política, quem vai dizer o que a Constituição é, o que a Constituição não é, quem vai ter poder para alterar até o texto da Constituição é o Legislativo. Então, essa visão juricêntrica esquece que no dia a dia, na vida, aquilo que faz a Constituição verdade ou mentira, aquilo que entrega ou não a promessa da Constituição de uma forma mais operacional, é o poder legislativo. Pensem na pandemia de Covid-19. Pensem nisso, né? Por mais que o judiciário atue e faça as coisas, ele é muito limitado, ele não pode falar ipsilíteros o que o executivo tem que fazer e o que o legislativo tem que fazer. Quem dá o tom de como é que a gente vai enfrentar essa pandemia ou não é o executivo e o legislativo, sobretudo. São as leis, né? Quem dá o tom das coisas são as leis. A gente travou uma imensa discussão na reunião passada sobre a titularidade de direitos fundamentais por animais. Vocês lembram disso? Quem tem o poder de talvez dar mais efetividade a essa perspectiva não antropocêntrica? As leis. Nem o executivo pode fazer isso. Então, a Constituição, ela depende das leis para existir, para ganhar força, para se concretizar na prática. Por fim, um terceiro elemento da visão tradicional é um elemento que meio que rearticula aquilo que já foi dito, que é a ideia de uma distinção entre leis e Constituição. E aí aqui a visão é de que as leis têm um papel meramente de concretizar aquilo que está disposto no texto da Constituição, que elas não criam nada de novo. Então a visão tradicional é que a Constituição já tem tudo disposto em si. O que as leis fazem é especificar isso. E essa visão é mentirosa, gente. Essa visão não faz. Mentirosa é muito forte, né? É violenta essa minha expressão. Mas, ao meu ver, para usar uma expressão mais delicada, é uma visão equivocada. Porque a Constituição ela é um campo cheio de disputas semânticas. E dentro dessas disputas, as leis inovam, criam coisas novas, criam novas visões. Não dá para a gente achar que as leis só concretizam aquilo que já estava disposto no texto. Não. O texto ele tem uma abertura, sei lá, liberdade. O texto tem uma abertura, ele fala em liberdade, mas o que a gente entende por isso é disputado nos limites do texto. E isso depende das leis. Então, essa distinção muito forte entre leis e Constituição, e uma Constituição que já se esgotou em si, é uma visão muito engessada e que não corresponde à realidade. Então, gente, esses três elementos que eu apresentei para vocês, quais sejam a visão documentária, o juricentrismo e a distinção entre leis e Constituição, a distinção forte, tem como consequência central isso que a gente vê por aí, sobretudo no direito, que é um certo desprezo do poder legislativo, um esquecimento do papel que ele exerce. E como a gente viu, as três premissas que fundamentam essa visão tradicional têm problemas, têm defeitos, né? Tem questões a serem resolvidas. Bom, do ponto de vista teórico, essa visão tradicional do direito constitucional, juricêntrica, documentária, distintiva entre lei e Constituição de forma forte, ela tem várias questões, né? Algumas eu já apresentei. Mas existem dois núcleos de questão, dois problemas centrais nessa visão, que forçam a gente a mudar de perspectiva na prática, não é só uma questão teórica, né? Tem dois problemas centrais aí que fazem a gente ter que repensar essa visão. E por mais que a teoria não absorva isso, na prática isso mudou. Quais são esses dois tipos de problema? Eu dei um berro agora, né? Mas quais são esses dois tipos de problema? O primeiro problema dessa visão é o problema da legitimidade democrática, né?
existe uma crítica e uma deslegitimação dessa visão que acha que o judiciário é o coração do direito constitucional. Tem uma frase do Dworkin, que é engraçada, enfim. Eu não gosto dessa frase. Está no livro O Império do Direito, que é uma frase que resume muito isso que a gente está discutindo aqui agora, que é a seguinte: se as cortes são a capital do Império do Direito, os juízes são seus príncipes. Então, Dworkin, numa metáfora, diz que os juízes são príncipes e as cortes são a capital do direito constitucional, né, sobretudo. E isso tem vários problemas. Os juízes não são eleitos, enfim, tem várias questões aí. Existe um problema de legitimidade democrática nessa perspectiva, que acaba gerando disputas sociais e políticas muito intensas. Então, a gente pode pensar, com base no problema da legitimidade democrática, em 3 subquestões que aparecem aí, 3 questões que aparecem quando a gente pensa nas limitações do judiciário do ponto de vista democrático. A primeira limitação, a primeira dificuldade do judiciário é a questão da acessibilidade. Em tese, comparado ao poder legislativo, o judiciário é muito mais fechado, né? O legislativo, por natureza, ele é aberto às demandas populares porque seus membros são eleitos. Então, eles têm que estar preocupados com o que o povo pensa, porque eles querem ser reeleitos. E segundo, porque a natureza desse poder é uma natureza francamente política, retoricamente política. Enquanto o judiciário tem aquela necessidade de parecer imparcial diante dos debates políticos, de passar essa imagem, o legislativo, não. O legislativo tem que parecer político. Então, ele absorve muito mais facilmente aquilo que vem da rua, né, da esfera pública, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, ele é mais acessível, ele resolve melhor essa questão do problema da legitimidade democrática na significação da Constituição. Segundo, ele é mais responsivo, né? O que é responsivo? Justamente para aquilo que eu já falei, como ele é um poder que é composto principalmente por membros eleitos, ele precisa responder às demandas populares. Se o legislativo fica ignorando muito aquilo que o povo quer, o que se pensa que o povo quer, seus membros não vão ser eleitos. De novo, não vão ser reeleitos. Todo mundo quer ser reeleito. Então ele tem essa necessidade de responder melhor à vontade popular. E, por fim, o poder legislativo, do ponto de vista da diversidade, é muito mais diverso. Tem gente com diferentes perfis. Basta você imaginar que hoje, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não há nenhum ministro negro e só há 2 ministras mulheres. Certamente, com todas as suas limitações, o legislativo tem uma natureza mais diversa, mais plural. Então, ele tem mais pluralidade, né? Então, esse é o primeiro grupo de questões que surge quando a gente pensa nessa visão tradicional, que é o problema da legitimidade democrática. Quando você centra muito no judiciário e centra a disputa constitucional no judiciário, você perde essa visão de que a disputa constitucional tem que ser banhada de democracia, porque o legislativo tem vantagens para fazer isso. E essas vantagens se manifestam na prática. Não é só uma questão teórica. Então, uma discussão que a gente travou na aula anterior é a discussão da vaquejada, né? Que foi proibida pelo Supremo. E aí, o Legislativo foi lá e fez uma emenda constitucional protegendo a vaquejada. E eu já ouvi vários atores institucionais e vários intelectuais, professores, falando que o que explica essa reação do Legislativo e essa atitude do Supremo é que o Supremo, no momento atual, está subrepresentado por pessoas da região Nordeste. E o Legislativo tem representantes da região Nordeste, que essa prática é muito difundida no Nordeste. E justamente por estar subrepresentado por membros da região Nordeste, o Supremo não conseguiu entender a importância dessa prática e o sentido dela, e por isso declarou inconstitucional. Então, olha só, o argumento da diversidade explicando essa interação entre os poderes, né? Que funciona na prática, não é só uma questão teórica. Um segundo grupo de problemas que é ainda mais cabeludo, que surge contra essa visão tradicional, é o problema da questão institucional.
tem a ver com a natureza das instituições. Geralmente, é muito comum que os juristas eles romantizem o poder judiciário, que achem que os juízes vão ser príncipes, né? Não sei se todos vocês conhecem a obra do Ronald Dworkin, mas outra metáfora famosa dele, que é o norte do que um juiz deve ser, é o juiz Hércules. Aquele juiz que está pensando em tudo, que está cotejando todas as questões e dando coerência ao direito. Então a gente tende a romantizar muito o poder judiciário. Só que o poder judiciário tem inúmeras dificuldades com questões técnicas, das quais a Constituição depende. Então, diversas questões que são discutidas pelo Poder Judiciário têm uma natureza eminentemente técnica. Uma natureza técnica, que envolve questões muito sofisticadas. Por exemplo, como é que você vai estruturar o SUS? Como é que o Judiciário vai responder isso? Você precisa de médico, você precisa de sanitaristas, você precisa de cientistas sociais, você precisa de todo tipo de profissional para pensar numa questão complexa dessa. O Judiciário, via de regra, não tem capacidade para responder isso. E aí por quê? Novamente, tem 3 subquestões nessa questão institucional que revelam a fraqueza, a fraqueza relativa do Judiciário com relação ao Legislativo. A primeira é as noções que chegam ao Legislativo. A sua própria natureza, o Poder Legislativo é mais aberto a diferentes recursos, diferentes que facilita que o Poder Legislativo consiga tomar decisões com base em outros elementos, com base na economia, com base na medicina, com base na antropologia, com base sei lá, na estatística, com base na epidemiologia, coisa que o direito tem dificuldade de fazer. Né? Então, o tipo de informação e dos recursos intelectuais que chegam ao legislativo é bem mais amplo do que o tipo de recurso que chega ao judiciário. Geralmente, a linguagem da discussão no judiciário é a linguagem do direito, que é uma linguagem técnica, mas que é limitada a um campo do saber. Segundo, a natureza das decisões do judiciário não permite que ele vá experimentando. Então, o judiciário, via de regra, quando toma uma decisão, ou é ou não é, ou tem o direito ou não tem. É uma coisa muito assertiva. O judiciário não pode falar, vamos testar e ver como é que é. Não, porque a linguagem do direito é a linguagem do ou você tem o direito ou você não tem. Ou procede o pedido ou não procede o pedido. Né? Então, já o legislativo não. O legislativo não tem essa obrigação de dizer é ou não é. É flexível, né? O legislativo ele pode ir testando. Ele pode ir experimentando, ele pode ir vendo o que funciona e o que não funciona, ele pode mudar os entendimentos dele. Para o judiciário é muito mais difícil fazer isso. A partir do momento que você diz que a lei é tal coisa, acabou. Ou o direito é tal coisa, acabou. Você pode mudar isso, mas isso exige uma justificação enorme. Já no caso do judiciário, não. Do legislativo, não, perdão. O legislativo pode entender que isso é crime agora e que isso não é crime depois, e isso é normal, é do jogo democrático. Por fim, novamente, na questão institucional, na questão técnica, o legislativo é muito mais diverso do que o judiciário. Por quê, gente? Porque o judiciário é composto por gente formada em quê? Direito. Bacharéis em direito, necessariamente, né? O legislativo, por sua vez, não. O legislativo pode ter economista, pode ter matemático, pode ter gente da classe trabalhadora que não fez ensino superior, pode ter gente, pode ter professores, pedagogos, pode ter de tudo no legislativo. O único requisito, assim, formal, do ponto de vista da formação, para você ser parlamentar é você saber escrever. De resto, você pode ter a formação que você quiser. Então, do ponto de vista da diversidade também, o legislativo é muito mais diverso do ponto de vista técnico. Então, recapitulando,
problema da legitimidade democrática e o problema da capacidade técnica coloca o judiciário numa função muito difícil de implementar as constituições contemporâneas. E aqui eu vou interromper essa pergunta na metade para abrir para perguntas de vocês, né? Até aí tá tudo claro? Vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Todo mundo entendeu o que eu falei? Tá muito rápido, tá devagar? O que está acontecendo? A Luana fez a seguinte pergunta. Professor, se a função do Senado é representar a federação, por que os senadores são eleitos pelo voto? Em que medida eles têm que representar ambos a população e a federação? Então, você tem toda a razão. Até eu acho que uma ressalva que eu fiz, né? Ambos as casas do Legislativo representam o povo, porque são eleitos pelo voto. Só que a Câmara ela tem uma função mais popular. O que liga o parlamentar ao cargo dele é o voto popular. Não é tanto o Estado da Federação que ele faz parte, muito embora isso também seja relevante, porque os eleitores dele estão lá. No caso do Senado, todas as vagas são iguais. Então, você tem 3 vagas de senador para todos os estados, igualmente. Então, a natureza federativa dessa casa é muito maior, é muito mais explícita, né? É muito mais evidente. Mas você tem toda a razão, eles têm que representar ambos a população e a federação. Mas, tradicionalmente, por essa natureza do Senado, de representação equitativa entre os estados, entende-se que o Senado tem uma natureza federativa, é a casa da federação. Bom, Joelson perguntou o seguinte: professor, a inércia do legislativo em determinadas situações faz com que o judiciário decida sobre algumas lacunas com isso. É possível afirmar que os conflitos institucionais embaraçam a separação de poderes e sua dinâmica? E aí, claro, não sei se todos entenderam essa pergunta, que é uma excelente pergunta, mas talvez exija algumas premissas, né? Mas a visão tradicional de poderes é que cada poder está lá no seu quadradinho, né? O legislativo produz as leis, o executivo executa e o judiciário julga. E essa é a visão tradicional. Então, quando o judiciário fala, ó, legislativo, você tem que criminalizar a homofobia, se você não criminalizar, eu vou me colocar no seu lugar. Ó, legislativo, você tem que regular a greve do serviço público. São coisas que o judiciário já fez no Brasil. Para a visão tradicional, você está invadindo, o judiciário está invadindo a esfera de competência do legislativo. Só que eu, pessoalmente, não concordo com essa visão tradicional. Eu acho que a separação de poderes é uma coisa dinâmica, tá? Que tem contornos, mas que os poderes frequentemente invadem uma esfera do outro. E isso é bom, isso é democrático. Desde que você não use esse poder para fechar o outro poder ou para constrangê-lo, as interações e os conflitos e as sobreposições e as discussões ríspidas são essenciais para a democracia. Porque quanto mais poderes participam desse diálogo sobre os sentidos da Constituição, maior é a chance de que, a decisão seja boa, de que, que ela seja democrática, que ela envolva muitos agentes. Então, eu não sei, eu não tenho essa visão radical sobre separação de poderes. Claro que existe um núcleo disso. O legislativo não pode tomar o lugar do judiciário totalmente, o judiciário não pode tomar o lugar do legislativo. Diferente à margem do que é o espaço de cada um dos poderes. Esses espaços, eles se sobrepõem. Eles são círculos que vão se sobrepondo, tem espaços comuns, né? Não tem essa divisão estanque. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então vou presumir que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Está dando tudo certo, estou confiando em vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se eu estiver falando muito rápido, se houver necessidade que eu repita algum conceito, me digam. É importante, né? Enfim. Tá numa velocidade ok? Vocês estão me acompanhando? Querem que eu repita alguma coisa? Bom. Então tá. Qualquer coisa me falem.
porque eu tenho a impressão de que eu falo muito rápido. Quando eu era mais novo, é que eu vou pensando em um montão de coisa. Quando eu era mais novo, às vezes, a língua não acompanhava. Então, eu estava falando alguma coisa e eu balbuciava, porque eu não conseguia falar na velocidade que eu estava pensando. Então, para mim, é um exercício não falar de forma tão rápida, né? Tentar controlar a velocidade do pensamento. Então, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade, enfim, falem, que o importante aqui é que vocês entendam o que eu estou dizendo. Meu esforço é esse. Esforço pessoal, né, como professor, que fala muito rápido. Bom, a gente estava discutindo a questão de qual é o papel do legislativo na significação da Constituição. A gente viu que a visão tradicional é muito juricêntrica. A gente viu que ela tem problemas práticos. Ela gera várias questões práticas. E aí, para continuar respondendo essa questão, precisa entender qual foi o cenário de transformação também que a sociedade e o Estado passaram, né, nos últimos anos. O que houve que modificou um pouco e tornou mais difícil essa visão tradicional? Quais foram as transformações nessa visão tradicional que dá muito enfoque ao judiciário na aplicação e interpretação da Constituição? A primeira grande transformação é o surgimento do chamado Estado administrativo e do constitucionalismo social. Então, durante todo o século XX, você tem uma expansão do papel do Estado e das promessas que a Constituição faz. A Constituição começa a prometer saúde, começa a prometer educação, começa a prometer uma série de coisas, transporte público de qualidade. Quando a Constituição promete essa série de coisas, alguém precisa transformar isso em realidade. E aí, o judiciário, como a gente viu, não tem condições de fazer isso. O judiciário não tem como fazer uma lei do SUS. O judiciário não tem como criar uma lei do ensino público ou do ensino privado. O judiciário não tem como criar uma lei ou dar uma sentença que diga como é que vai funcionar o sistema de transporte público. Não tem como. Não é da natureza do trabalho dele. Então, isso coloca o legislativo e o executivo também no centro das promessas da Constituição. Como a Constituição começa a prometer uma série de coisas que exigem atividade posterior do legislativo, o legislativo tem que criar leis viabilizando essas promessas. Então, isso traz o legislativo para o centro do debate constitucional. Coisas que são essenciais nos nossos direitos hoje, sem o legislativo, não teria como existir. Esse é o primeiro ponto. Então, tem uma transformação na natureza do Estado, que dificulta essa visão de que o judiciário é o grande fiel da balança. Conforme o Estado vai ganhando mais responsabilidades e vai se responsabilizando por questões mais complexas, o legislativo ganha uma importância enorme. Ele que vai operacionalizar as promessas da Constituição. E quem vai executar essas promessas no dia a dia, como a gente viu lá na reunião do Executivo, é a burocracia, a administração pública. Então, esse é o primeiro ponto de transformação que dificulta a visão tradicional e que fortalece as críticas a ela que a gente já viu. A segunda transformação é o surgimento de uma democracia de massas. O século XX ele vai apresentar e representar a inserção da classe trabalhadora no debate político. Então, com a expansão do sufrágio universal, o fim do sufrágio censitário, do sufrágio limitado a quem tem dinheiro, você tem a inclusão dos trabalhadores na esfera política. E o surgimento daquilo que a gente chama hoje, surgimento contemporâneo, porque isso existe há mais tempo, mas o surgimento e fortalecimento daquilo que a gente chama hoje de movimentos sociais. Então, isso reflete naquilo que a gente já viu, conforme a classe trabalhadora entra no debate político, as constituições começam a prometer coisas para a classe trabalhadora, porque a classe política responde a isso. E segundo, conforme a classe trabalhadora entra no debate político e o número maior de agentes participa desse debate,
legislativo se torna o centro do debate constitucional. Onde é que claro, o judiciário também tem importância, o executivo também, mas qual é o lugar por excelência de pressão dos movimentos sociais? Onde é que se dão as disputas centrais sobre as questões candentes da sociedade? No legislativo. E isso tem a ver com a massificação da democracia. Como eu falei para vocês, o legislativo é o poder composto principalmente por agentes eleitos. Então, os movimentos sociais, a democracia de massa, vão tentar operacionalizá-lo para fazer a sua visão sobre a Constituição prevalecer, seja ela qual for. Isso pode ser uma visão mais progressista ou uma visão mais conservadora, né? O judiciário entra um pouco nisso. Então, o judiciário, a gente viu na reunião sobre o judiciário, como ele tenta se legitimar. Como ele tenta se abrir, né, a esses influxos populares. Mas ele tem menos condições de fazer isso do que o legislativo, pela própria natureza de cada um dos poderes. E aí, a terceira transformação consiste nisso que eu chamei de surgimento das superleis. Então, com esse processo todo, com essa ebulição e com essas dificuldades, surgem as chamadas superleis, que são as leis que têm uma hierarquia formal de lei, estão abaixo da Constituição, mas que acabam exercendo um papel central em fazer com que a Constituição funcione. Tornar a Constituição realidade. E essas superleis, elas gozam de tanto apoio popular, elas envolvem tanta disputa política, que talvez seja mais difícil alterá-las do que alterar a Constituição. Tá? Então surgem superleis. São essas leis que dão vida à Constituição, que operacionalizam a Constituição. E que é mais difícil alterá-las do que alterar a própria Constituição. Alterá-las depende de um debate político, de um conflito político intenso. Vou dar para vocês um exemplo de superlei, eu vou dar outros mais para frente, mas um exemplo de superlei que durante muito tempo teve uma natureza constitucional e que ninguém mexia porque gozava dessa materialidade, né, desse apoio popular. A consolidação das leis do trabalho. E, claro, não foi fruto do trabalho do legislativo, né, foi fruto da ditadura varguista, de certa forma, mas que era uma lei, em tese, uma estrutura de lei, que gozava de uma natureza quase constitucional. Todo mundo tinha medo de mexer na CLT. Isso mudou em 2018, né? Em 2016 isso começou a mudar, com a mudança de viés, com o impeachment da presidenta Dilma. Mas durante muitos anos, não importa qual fosse a posição do governo, ninguém tinha coragem de mexer, porque essa lei gozava de um grande enraizamento social. Bom, mais para frente eu vou dar exemplos que são mais redondos, mas isso ajuda a entender. Mas também o SUS talvez seja o exemplo mais redondo ainda, porque é o exemplo que é fruto da democracia de massas, né? Não é fruto de uma ditadura. E, mesmo hoje, houve ameaças de mexer com o SUS, mas claro, a pandemia freou isso, mas o SUS também, apesar de todas as críticas, goza de um forte enraizamento social. E ele é um elemento. Direito à saúde sem a lei que regulamenta o SUS é uma carta de papel. Serve para muito pouco, né? Bom, quais são as características de uma superlei? Quais são as características que uma superlei tem? Primeiro, uma superlei ela é uma implementação de princípios constitucionais. Ela vai concretizar de forma muito... Toda lei implementa princípios constitucionais, né? Toda lei tem que respeitar esses princípios. Mas as superleis, elas se propõem, de alguma maneira, implementar um princípio que seja central para a comunidade política. Um valor, um direito, enfim. Então, pensem no direito à saúde, né? Esse é um direito central para a comunidade política brasileira. Foi na Constituinte. Então, a lei do SUS, ela implementa esse princípio constitucional. Então, essa é a primeira característica. Elas têm uma relação muito intensa, se propõem a dar uma vida, operacionalizar de forma muito explícita um princípio, um valor, um direito constitucional. Segundo, ela tem, essas superleis têm inserção na cultura popular. Elas estão inseridas na cultura popular. Uma vez que elas adentrem o ordenamento, elas
têm um forte apoio da sociedade, que dá a elas um estatuto quase de super-emenda, porque é difícil modificá-las. Como geralmente elas são fruto de uma disputa política intensa, como elas são fruto de uma disputa que a ganha por um dos lados, elas têm uma natureza de concretude, é difícil modificá-las. Por mais que elas não estejam no texto da Constituição do ponto de vista formal, elas gozam de tanto apoio que todo mundo tem medo de botar a mão. Novamente, pensem no exemplo do SUS. Por fim, a última característica é que elas têm um efeito transformativo. Então, como essas superleis, elas sintetizam uma disputa sobre os sentidos da Constituição, como elas sintetizam essa disputa, de alguma forma, elas também vão alterar a forma como a Constituição é lida. Elas vão modificar, elas vão sintetizar uma forma de ler a Constituição. Então, as superleis, elas vão trazer uma interpretação que vai, de certa maneira, delinear como é que a Constituição vai ser lida dali em frente, dali em diante. Eu vou dar 2 exemplos que eu não dei ainda de superlei. O primeiro exemplo de superlei, na minha opinião, é a Lei 10.836 de 2004. Que lei é essa? É a lei que institui o Bolsa Família no Brasil. Então, vamos pensar, Bolsa Família. Ela implementa um princípio constitucional, que é o princípio, que é direito à igualdade, né? Ela implementa esse direito, ela dá sentido a esse direito, né? Ela promete fazer isso de uma forma muito explícita. Tem um dispositivo da Constituição que diz que é uma das funções do Estado reduzir as desigualdades. Então, ela diz, vou reduzir as desigualdades assim. Segundo, ela tem uma inserção muito forte na cultura popular. Então, ela foi fruto de uma disputa de muitos anos, as pessoas, como implementar a igualdade, como concretizar a igualdade, e ela inseriu-se na cultura popular, a tal ponto, gente, que em 2018, nenhum dos candidatos principais da eleição, de qualquer lado do espectro político, propunha acabar com o Bolsa Família. Todos eles propunham ampliar, ninguém propunha acabar. Isso, vejam, o Bolsa Família não está na Constituição. Vocês conseguem vislumbrar isso? Mas ele goza de tamanha inserção social, cultural, ele tem tanto apoio, qualquer político que tente botar a mão nessa cumbuca corre risco. Por fim, o efeito transformativo. Não é possível pensar o direito à igualdade no Brasil sem pensar no Bolsa Família. O Bolsa Família transformou a maneira como a gente enxerga o direito à igualdade. Tanto é assim que, por causa da pandemia, hoje já é possível pensar numa renda universal mínima, né? Que era uma coisa que, alguns anos atrás, era impensável. E vejam, mesmo hoje, do ponto de vista do discurso público, existe um certo constrangimento em falar contra o Bolsa Família, que era muito comum quando começou, dizer-se que era uma política demagoga, populista. Hoje, eu acho que existe um cuidado muito maior em se manifestar contra isso. Do ponto de vista político, ninguém fala contra. Então, é mais que uma emenda, porque ninguém vai ter coragem de mudar isso, pelo menos no atual cenário político. Então, é uma superlei. Um segundo exemplo de superlei, e aqui eu encerro essa nossa discussão sobre qual o papel do legislativo em concretizar a Constituição e significar a Constituição, é a Lei 12.711 de 2012, que é a lei que institui as cotas raciais no ensino público superior federal. Novamente, é uma das leis, né? Mas as outras leis também são superleis, tem leis estaduais, enfim. Mas aí você pensa, é a implementação de um princípio constitucional, o princípio da igualdade, direito à igualdade, vai ganhando uma inserção na cultura popular. Tanto é assim que a gente tem um governo que falava absolutamente contra cotas raciais, mas ainda não teve coragem de propor a revogação dessa lei. E, por fim, tem um efeito transformativo. A partir da discussão das cotas raciais, todo o panorama da discussão sobre igualdade racial no Brasil mudou. Não dá para você discutir igualdade racial no Brasil como você discutia antes das leis de cotas raciais. Então, vejam, o Márcio, que é um militante da igualdade,
das pessoas com deficiência, grande militante da visão da discussão, meu aluno Márcio, das pessoas com visão monocular e de outras também, a criação de cotas de ações afirmativas para pessoas com deficiência tem essa natureza também, de mudar o debate sobre deficiência. Transforma o direito constitucional. E são leis. São leis, né? Então, qual o papel do poder legislativo na significação da Constituição? É gigantesco, é enorme, né? Um papel muito amplo, muito grande, né? E é muito importante nesse ponto. Eu peguei uma teoria dos Estados Unidos e comecei a pensá-la no Brasil, foi um exercício que eu fiz aqui. Mas eu acho que tem uma frase do Daniel Sarmento que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: o constitucionalismo não tem herói, não tem mocinho nem bandido. Todos os poderes exercem funções e interagem entre si. Ele escreve essa frase para fazer o prefácio de um livro que eu indiquei para vocês, Diálogos Institucionais, do Rodrigo Brandão. Fiquei lá na primeira aula, na segunda aula, não lembro mais. E ele fala: não existem heróis, não existem bandidos nem mocinhos. E é isso, todos os poderes têm funções, e funções diferentes. Eu acho que é muito importante entender esse papel precípuo do poder legislativo e respeitá-lo. E tentar aprimorar suas falhas, porque sem ele não há democracia. E sem ele, as promessas da Constituição não se tornam realidade. Colocar todas as fichas no judiciário é um equívoco. O judiciário é muito importante, é um poder central para a efetivação da Constituição, mas ele não é o único, né? Agora vem questões mais técnicas, mais simples, que não envolvem tanta elaboração. Primeiro, terceira questão, na verdade. Qual é a terceira questão da reunião de hoje? Quais são os tipos de lei? Que tipos de lei existem? E aí aqui eu vou falar de 3 tipos de lei existentes. O primeiro tipo são as chamadas leis delegadas, que é um tipo de lei que confere a competência, na qual o legislativo passa uma competência sua para o presidente da República legislar sobre um tema durante um determinado tempo. Então é exatamente o que o nome já diz. A lei delegada é a transferência de uma competência para o executivo, para o presidente, legislar sobre algo que o legislativo não quer fazer. Por algum tempo. Então, legislativo, presidente, eu não quero legislar sobre tema X. Então você tem até 2021 nos seguintes termos para legislar sobre isso. Só que, gente, é um instrumento meio enferrujado, assim. Até onde eu sei, na Constituição de 88 nunca foi utilizado. Ninguém nunca utilizou lei delegada, né? Isso porque a gente tem um instrumento que a gente não vai ter tempo de estudar nesse nosso curso, são as medidas provisórias. Permitem que o presidente edite uns atos por algum tempo com força de lei. Então não tem por que ter lei delegada. Claro que a lei delegada pode tratar de temas que a medida provisória não pode. Mas assim, o presidente não sente necessidade disso, então, e o legislativo também não. Então, apesar de ter essa possibilidade do legislativo delegar para o executivo a capacidade de editar uma lei, isso nunca aconteceu na vigência da Constituição de 88. Os 2 outros tipos de lei são a lei ordinária, que é a lei padrão. Tudo que a Constituição não especifica como tem que ser aprovado é lei ordinária. E aí o quórum de ação, que a gente viu, a maioria dos presentes. Então, se não houver disposição constitucional em contrário, todos os temas em base são temas de lei ordinária. Tá? Então, lei ordinária. É a lei padrão, é uma lei que é aprovada por maioria simples e tudo em tese, a menos que a Constituição diga o contrário, é lei ordinária. O terceiro tipo de lei é a chamada lei complementar. Então, são leis que a Constituição deu um enfoque especial. São temas que a Constituição entendeu que eram temas muito especiais, e aí ela estabelece que a lei complementar exige maioria absoluta para ser aprovada. Então, não é a maioria dos presentes, é a maioria do colegiado, dos membros daquela casa. São temas em especial que a Constituição determinou que precisa de um quórum especial para ser aprovado, um quórum mais alto.
Então, se eu não estou muito esclerosado, um exemplo disso é o Código Tributário Nacional. É um tema de lei complementar, porque a Constituição entendeu que precisaria de um quórum especial para aprovar aquilo, que é um tema especial. E aí uma pergunta que sempre surge é, existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? E aí, apesar de ter uma certa divergência na literatura sobre isso, a maioria dos autores, corretamente, entendem que não. A diferença entre lei ordinária e lei complementar é uma diferença de especificidade do tema. Alguns temas a Constituição entendeu que precisavam de um quórum maior para serem aprovados, porque eram mais especiais, e outros não. Só essa a diferença, não existe hierarquia, tudo lei igualmente. Tá? Então, lei delegada, que é a lei que o Legislativo delegou para o Executivo editar. Lei ordinária, que é a lei comum, que são todas as leis via de regra. E a lei complementar, que são aqueles temas especiais que a Constituição exigiu um quórum de maioria absoluta para serem aprovados pelo Congresso. Tá bom? E aí, como é que as leis são aprovadas? Qual é o processo? Qual é o iter de aprovação das leis? Por onde que as leis passam para elas serem aprovadas? Qual o caminho, né? É importante ressaltar, gente, uma coisa que é a seguinte. Quando a gente pensa no legislativo, a gente tende a pensar naquele plenário com os deputados e senadores discutindo, botando um dedo na cara do outro, fazendo discursos eloquentes e tal. Mas a verdade é que, se não a maioria, mas boa parte das leis são aprovadas por aquilo que a literatura chama de um procedimento legislativo abreviado. O que isso quer dizer? A maior parte das leis, se eu não estou enganado, assim, eu não estou com os números aqui, é aprovada passando só por comissão. Não é aprovada naquele plenáriozão. Então, boa parte das leis nasce e é aprovada ou morre no meio do caminho sem passarem pelo plenário das casas. É só pelas comissões. Então, a gente romantiza muito, mas geralmente o debate mesmo está nas comissões dos parlamentos, né? Mas, enfim, via de regra, como é que é um processo, qual o caminho que um projeto de lei segue do seu início até o seu fim, até ele ser aprovado ou não. Primeiro, temos o momento da iniciativa. Primeira etapa, né? Que é, como o nome já diz, o início do processo legislativo, o início do processo de aprovação das leis. É quando alguém propõe um projeto de lei. Quando um projeto de lei é proposto por alguém. E aí existem alguns temas que só podem ser propostos por alguns agentes. Por exemplo, só o presidente da República pode propor leis alterando o efetivo das Forças Armadas. E existem outros temas que todo mundo pode propor. Inclusive, autoriza-se iniciativa popular, que a partir de um determinado número de assinaturas é possível que a sociedade proponha o projeto de lei. Então essa é a primeira etapa, você criar o projeto e propô-lo, de acordo com as regras da Constituição, ao Congresso. Em seguida, você vai ter a discussão do projeto, que é o momento no qual o projeto é debatido em comissões e, eventualmente, no plenário das casas, por todos os parlamentares, né? E aí, nesse momento, os parlamentares podem propor o que a gente chama de emendas no projeto. Então, os parlamentares podem alterar o projeto, incluir novas coisas, suprimir coisas. Então, nesse momento, podem ser formuladas alterações, onde o projeto é debatido. Lembrem-se daquela discussão sobre quanto ia ser o auxílio emergencial. O governo propôs em R$200, depois foi para 600 e tal. Isso tem a ver com essa fase de discussão, de modificação do projeto. Tá? E é uma fase muito política. Então, iniciativa, discussão, votação é a terceira fase. É quando o Congresso, ou cada uma das casas, vai votar e aprovar ou não o projeto de acordo com o quórum necessário. Então, se for um projeto de lei ordinária, tem que ter uma maioria simples para ser aprovado. Se for um projeto de lei complementar, tem que ter maioria absoluta.
Então é esse momento de votação, sim ou não, sou a favor, sou contra, qual é a minha posição? E aí, nesse momento, gente, vocês lembram que eu falei que o legislativo brasileiro é bicameral? Então, digamos que um projeto, como é a regra, comece na Câmara dos Deputados. Ele vai passar pela iniciativa, pela discussão e pela votação na Câmara. E aí, se ele for aprovado na Câmara, ele vai passar pela discussão e pela votação no Senado. E vice-versa. Se ele começar no Senado, é iniciativa no Senado, discussão no Senado, votação no Senado, e depois vai para a Câmara. Então, os projetos têm que ser aprovados nas duas casas. E aí, se eles forem aprovados nas duas casas, se eles passarem por todas essas etapas de forma bem-sucedida, eles vão para a mão do presidente da República, que poderá sancionar ou vetar o projeto em 15 dias. O presidente tem 15 dias para fazer isso. O que é sancionar? É aprovar o projeto, dizer, o projeto está sancionado, eu estou de acordo, né? E o que é vetar o projeto? Vetar é quando você diz, o presidente fala, não estou de acordo. E aí esse veto pode ser total, o presidente pode vetar a lei inteira, não deixar a lei entrar em vigor, ou pode ser parcial, o presidente pode vetar pedaços da lei com os quais ele não está de acordo. Então o presidente tem esse poder de sancionar ou não, isso é um instrumento da separação de poderes, de dar um papel para o presidente no processo de aprovação das leis. E aí, como eu falei, o presidente tem 15 dias para fazer isso. Se nos 15 dias o presidente não falar nada, considera-se que a lei está sancionada, está promulgada, está sancionada, foi sancionada pelo presidente. Então, o silêncio do presidente aprova a lei. E aí, uma coisa importante também, um outro instrumento da separação de poderes. Como eu falei para vocês, o presidente pode vetar, né? E aí ele pode vetar por dois motivos, basicamente. Ele pode vetar por interesse público, por questões políticas, né? Fala, politicamente essa lei vai ser um desastre. E ele pode vetar por questões constitucionais. Ele pode falar, eu considero que essa lei é inconstitucional. Tá? Então, ele pode fazer isso. E aí o Congresso pode fazer alguma coisa? Pode. Existe a chamada derrubada do veto. O Congresso pode se reunir, você vai ter que reunir as duas casas, e elas em uma sessão conjunta de senadores e deputados, por maioria absoluta dos seus membros, ou seja, a maioria absoluta dos membros das duas casas, o Congresso pode derrubar o veto do presidente, pode fazer com que a decisão do presidente de vetar aquela medida seja derrubada. A gente teve um exemplo disso no nível estadual muito recente do Rio de Janeiro, se eu não estou muito esclerosado também, hoje eu não estou com uma memória tão boa, que foi quando o Witzel ou o Pezão, não lembro, vetou o passe livre intermunicipal, né, no estado do Rio de Janeiro. E aí a ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é o legislativo estadual, derrubou esse veto. Acho que isso aconteceu. Que é essa possibilidade de derrubar o veto do chefe do executivo. E aí, se o projeto de lei sobreviver isso tudo, se ele... E aí, gente, uma metáfora interessante é a metáfora do espermatozoide e do óvulo, né? Existem milhares de espermatozoides, ou milhões, eu não sei bem, e um deles, via de regra, chega ao óvulo e é fecundado. E é a mesma coisa, existem vários projetos de lei, mas pouquíssimos são aqueles que conseguem se transformar em realidade, porque, enfim, olha que procedimento enorme, longo, que envolve vários interesses políticos, vários debates, enfim. Por isso que a lei tem essa natureza agregativa, né? Envolve vários interesses, envolve necessariamente negociação. Se o projeto de lei passou por isso tudo, se ele sobreviveu a isso tudo, se ele explotou todas as dificuldades e venceu os outros milhões, ele vai passar pela fase de promulgação e publicação, que é aquele momento no qual a lei é publicada no Diário Oficial e, via de regra, entra em vigência. Todo mundo sabe que ela existe e ela começa a ser aplicada. Então, via de regra, é assim que funciona. Então, esse é o procedimento longuíssimo, né? Para um projeto de lei ser fecundado, é um longo caminho. E poucos são aqueles que conseguem se tornar realidade. Por fim, a última pergunta da reunião de hoje, que está um pouquinho atrasada porque a gente atrasou o início, é a seguinte: o que são as imunidades parlamentares?
O que é isso? Todo mundo já ouviu falar nisso. Isso gera alguma forma de perplexidade na maior parte das pessoas, né? Então, o que são as imunidades parlamentares? O que é isso? Do que eu estou falando, né? As imunidades são um conjunto de prerrogativas e de proteções que se dá aos membros do Poder Legislativo para garantir que eles possam exercer seus cargos de forma livre. Eles vão poder representar os seus constituintes, os seus eleitores, de forma livre. Então, as imunidades, elas não são um privilégio do parlamentar, pelo menos não do ponto de vista constitucional. Elas são uma garantia de que aquele parlamentar vai ter liberdade para exercer suas funções. Nesse ponto, é muito importante explicar por que essas imunidades são tão fortes assim no cenário brasileiro, né? Porque a gente tem uma história de regimes autoritários que perseguiram parlamentares. Então, uma resposta possível para garantir a proteção dos parlamentares, claro que não é só isso que justifica, isso é uma coisa mais antiga no direito constitucional, é protegê-los, criar imunidades para que o poder da hora não possa suprimir a sua liberdade de representar os seus eleitores. Então, é para isso que servem as imunidades. E aí, basicamente, existem dois tipos de imunidade, né? O primeiro tipo de imunidade é a chamada imunidade material, que está prevista lá no artigo 53 da Constituição, que fala o seguinte, artigo 53 da Constituição, imunidade material, que fala o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, por que se chama imunidade material? Porque essa imunidade garante que, substancialmente, os parlamentares não poderão ser responsabilizados pelas palavras que eles proferirem no exercício do seu mandato. Tá? E aí houve uma discussão muito forte sobre isso, que eu acho importante relembrar aqui, que é sobre quais os limites disso. Então, o parlamentar está dirigindo no trânsito, bate o carro com outra pessoa. Se ele sai do carro e começa a ofender outra pessoa, acusá-la de crimes, atacar a honra dessa pessoa, ele está protegido? Não. Existe uma jurisprudência, um entendimento recorrente do Supremo Tribunal Federal que essa imunidade ela precisa estar relacionada com o exercício do mandato. Tá? Então, se o parlamentar ofende alguém de uma forma desconexa com o exercício do mandato, ele pode ser responsabilizado, civil e criminalmente. Uma outra questão importante é se dentro do parlamento, um parlamentar ofende uma pessoa, um outro parlamentar. Fala, o senhor é isso. Um caso famoso foi do atual presidente que falou para uma parlamentar que ela sequer merecia sofrer uma violência sexual, né? Uma coisa tenebrosa de se dizer para alguém. Uma coisa inaceitável. E a dúvida é a seguinte: isso está coberto pela imunidade material? E aí o STF também já entendeu recorrentemente que mesmo as ofensas proferidas no parlamento, quando elas não estiverem relacionadas com o debate político, com o debate parlamentar, elas não estão protegidas pela imunidade material. E o parlamentar pode sim ser responsabilizado. Então, se o parlamentar começa a xingar o outro, e isso não tem nada a ver com o exercício do mandato, ele pode ser responsabilizado judicialmente. O segundo tipo de imunidade é a chamada imunidade formal. E aí ela tem duas dimensões, basicamente, né? Também está lá no artigo 53 da Constituição. Primeiro, o parlamentar não pode ser preso em flagrante, não pode ser preso de forma cautelar, exceto por flagrante de crime inafiançável. Então, o parlamentar ser preso sem um processo judicial que tenha transitado em julgado, é essencial que ele seja pego em flagrante e mais de um crime inafiançável. Senão ele não pode ser preso. Por que isso? Porque isso é uma garantia de que o poder da hora não vai prender os parlamentares para pressioná-los, para evitar que eles votem ou para, enfim, direcionar o sistema político. Então, essa imunidade serve para evitar perseguições políticas. Segunda dimensão da imunidade formal
o parlamentar ele pode ser processado por um determinado crime pelo judiciário. Então, ele pode ser processado normalmente. No entanto, o Congresso Nacional pode suspender esse processo se ele quiser. Então, se o parlamentar comete um crime e está sendo processado, e o Congresso entende que não é adequado investigá-lo nesse momento, ele pode suspender o processo até acabar aquela legislatura, até acabar aquele período, né, de 4 anos de mandato do deputado federal. Então, essa é a segunda dimensão. A primeira é a ideia de que o parlamentar não pode ser preso em flagrante, ou quer dizer, o parlamentar não pode ser preso de forma cautelar, sem trânsito em julgado, senão, exceto se for em flagrante de crime inafiançável. A segunda é a ideia de que o Congresso pode suspender os processos que estejam transitando contra os parlamentares, se ele considerar que isso é necessário. Por fim, e é o tema mais polêmico, a terceira dimensão disso é o chamado foro por prerrogativa de função, né? Que está previsto no artigo 53, parágrafo 1º da Constituição. Diz o seguinte, diz o parágrafo 1º. Um minutinho só que eu vou ler para vocês. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem é responsável, artigo 53, parágrafo 1º, quem é responsável por julgar os deputados e senadores é o Supremo Tribunal Federal. E isso gerava muita confusão, porque várias vezes mudou-se o entendimento sobre isso. Porque, na verdade, para algumas pessoas, isso gerava uma certa impunidade. Como o Supremo tinha muitos processos, um número de processos muito grande, acabava que ele não julgava as pessoas. Então, os crimes prescreviam, passava o prazo para julgar. Uma outra coisa que acontecia era o seguinte, a pessoa estava lá, esperando o julgamento, e era deputado. E aí, quando ela ia ser julgada pelo Supremo, ela renunciava, e aí o processo voltava lá para a primeira instância. E aí o prazo corria de novo e a pessoa acabava sendo absolvida por prescrição. Então, o crime prescrevia. E isso, enfim, gerou muita confusão. Todos vocês devem ter ouvido falar nisso. Então, o último entendimento do Supremo Tribunal Federal diz que o foro privilegiado, como a linguagem popular chama, ou foro por prerrogativa de função, que é esse direito que os parlamentares têm de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, tem que cumprir 3 requisitos para o parlamentar ser julgado pelo Supremo. Primeiro, o crime deve ser conexo ao mandato. Então, o crime deve ter relacionado ao exercício do mandato. Se o parlamentar vai e mata alguém na rua porque está com raiva, isso não é um crime que deve ser julgado pelo Supremo, é um crime que vai ser julgado lá pela primeira instância. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o parlamentar só pode ser julgado pelo Supremo se ele ainda estiver no exercício do mandato. Então, se o parlamentar acabar o mandato do parlamentar durante o julgamento, o trâmite do processo, o processo vai voltar para a primeira instância. Ter direito de tá? E, por fim, a única exceção a isso é que o processo só continua na corte se ele já estiver no final, que é aquilo que o processo penal chama de alegações finais. Então, se o processo já tiver chegado nas alegações finais, ele é julgado pelo Supremo, por mais que o parlamentar perca o mandato. E por que isso? Para evitar aquela malandragem que eu falei do cara esperar o processo chegar no final, renunciar para o processo começar do zero lá na primeira instância. Então, são esses os 3 requisitos do foro privilegiado. O crime deve ser conexo ao mandato, o parlamentar deve ser julgado pelo Supremo se ele estiver exercendo o mandato, ainda no período do mandato, e o processo só continua na corte caso o mandato acabe, se
eles já tiveram uma fase muito avançada. Agora, gente, tem vários furos nessa discussão, nem tudo foi previsto pelo Supremo. O Supremo muda muito de posição sobre isso, é uma situação caótica, que aparentemente está muito sujeita a pressões políticas, enfim. Então é uma questão central hoje na política brasileira, porque existe uma denúncia, né, contra o senador Flávio Bolsonaro, e aí ninguém sabe quem vai julgar, porque esse é um debate judicial intenso, isso envolve uma questão política, envolve uma questão judicial, envolve milhões de coisas. Então essa é uma disputa que ainda está acontecendo, né? Então, o foro por prerrogativa de função é algo a se ver como isso vai se resolver com o tempo, né? Como é que essa estrutura vai se adequar. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês sobre o Poder Legislativo. Antes de abrir para eventuais perguntas, eu quero primeiro pedir desculpa por ter atrasado e a aula ter atrasado um pouco. Vocês sabem que eu costumo ser meio Caxias com essa coisa de tempo. Inclusive é engraçado, porque se vocês olharem a aula no YouTube, tem umas 3 ou 4 aulas que têm exatamente o mesmo tempo, 1 hora e 47 minutos. Mas aí hoje houve um atraso, era também a última aula, eu falei um pouco mais. Mas eu queria concluir o curso com 3 coisas, assim. Já vão passar, Tayane, eu vou terminar a conclusão, e aí quando eu abrir para as perguntas, eles passam. Primeiro, primeira conclusão que eu espero que vocês tenham aprendido disso que eu tentei passar. Ninguém virá nos salvar. A Constituição é o poder legislativo, é o poder judiciário, é o poder executivo, mas a Constituição também somos nós e os sentidos que nós damos a ela. Então não vai vir uma nave alienígena que vai proteger a Constituição contra as ameaças do mundo. O que protege a Constituição contra as ameaças do mundo é, sobretudo, o compromisso e a fidelidade das pessoas comuns, como eu e vocês, a ela. Não existe nada extraordinário que vai proteger a Constituição. Segunda questão que eu gostaria que vocês tivessem aprendido desse curso. Todos os problemas são complexos. Não existe resposta fácil para o problema difícil. E os problemas constitucionais são inerentemente difíceis. Então, o que eu queria que vocês levassem no coração de vocês, ou pelo menos refletissem sobre, que é uma coisa que talvez seja a minha principal fé, é que se alguém está dando uma resposta fácil para um problema difícil, sobretudo no âmbito constitucional, desconfie. As questões têm inúmeras camadas, têm inúmeras posições, têm inúmeras perspectivas, tem várias coisas que imbricam as questões, e é importante e é central que você desconfie de quem está dando resposta fácil para problema difícil. Tá? Então, acho que o tempo todo nesse curso eu tentei mostrar como as questões têm várias perspectivas, têm várias dimensões, têm várias camadas, e isso é da natureza da vida, né, e do direito constitucional. Por fim, a última coisa que eu queria falar, última conclusão, é que é preciso disputar na esfera pública os sentidos da Constituição, defendê-la da destruição. Então, assim, todo mundo que fez esse curso, independente da sua posição política, seja progressista, seja conservador, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, de alguma maneira tem um pacto aqui de que a gente tem um compromisso em falar sobre a Constituição, em discuti-la e apresentá-la para as outras pessoas, em levá-la para fora desses muros aqui, que já foram expandidos, estão além da universidade, mas é preciso ir muito além disso. Todo mundo aqui tem esse compromisso, esse é o nosso pacto, né? E aí, mais uma vez, eu queria relembrar um trecho do discurso do Ulisses Guimarães, que eu sempre citei, que eu geralmente começo e termino as aulas com ele, que eu acho que é um trecho que eu já citei, inclusive, para vocês. Diz o seguinte: a Constituição, mais do que nunca, e aí eu acrescento esse mais do que nunca, é luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. Então, ser radicalmente fiéis a ela é o que nos resta. Os meninos já passaram aí a lista de presença. Eu botei um critério de avaliação do curso que é obrigatório.
Então, eu peço a vocês que avaliem o curso, coloquem os pontos positivos, pontos negativos, as sugestões, para a gente ir aprimorando ele para próximas oportunidades. Enfim, foi um prazer estar com vocês hoje. É sempre muito bom. Eu vou indicar também 3 livros, né, para vocês tiverem interesse no legislativo. Um é A Dignidade da Legislação, do Jeremy Waldron. Eu vou passar isso depois por escrito, né? O outro é do meu amigo Luiz Fernando Gomes Esteves, que é o Processo Legislativo no Brasil, que para mim é o melhor livro de processo legislativo. E o último é um livro de ciência política, que se chama O Congresso por Ele Mesmo, que é uma análise de como é que os parlamentares se veem. Enfim, é um livro de ciência política muito legal. Então, eu indico esses 3 livros, depois eu passo com calma para vocês. Enfim, muito obrigado por tudo, por terem participado do curso, vindo comigo até o final. Foi um prazer conhecê-los e espero que tenhamos outras oportunidades. Temos dúvidas? Acho que não, né? Então, gente, um prazer conhecê-los, um prazer estar com vocês. Boa sorte. Não existe ex-professor nem ex-aluno, então todos vocês, pro bem ou pro mal, não sei se para felicidade ou para tristeza, são meus alunos para sempre. Que quando precisarem de mim é só me procurar no e-mail, nas redes sociais, enfim, espero vê-los pessoalmente em outras oportunidades. Um abração, se cuidem, tá? Se protejam, respeitem. Aqueles que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Preservem a si próprios e as suas famílias, que Covid-19 é coisa séria, tá bom? Beijão, abração em todos. Boa noite.